episódio número 4, parte 2, Dr. In Loco, e nós estamos aqui com o nosso CEO, Helder Mello, falar de um tema tão polêmico, tão importante, Helder, que eu confesso a todos que aprendi a apreciar quando eu comecei a trabalhar aqui com o Helder, que a gente começou a vivenciar, fazemos uso, porque é algo assim de extrema relevância. Sim, Vamos verdade. falar sobre, primeiramente, Helder, a planta cannabis. Então, falando sobre canabinoides, né, e a planta, a gente tem que primeiro falar coisas que não são. Sim. O uso medicinal da planta cannabis sativa é milenar. Uau. Não é algo que agora, de um ano, não, é milenar. A indústria, a farmacopeia mundial já preconiza o uso de cannabis sativa há 8.000 anos atrás. O uso da planta não só medicinal, mas o uso das raízes dessa planta também chamada cânhamo para a confecção de cordas, papiros, né? Confecção de roupas. Se você for hoje aqui, nós temos a morgue aqui em Curitiba, da Ordem Rosa Cruz, Sim. onde tem um museu egípcio, tem múmias lá que tem roupa. Como é que essa roupa não se desgastou? Feita de cannabis. As cordas feitas de cannabis, as velas, né? Então, é uma planta que ela tem 100% de uso. E ela tem um uso medicinal. E para falar de cannabis, a gente precisa entender o seguinte, não confunda recreativo com medicinal. Exatamente. Existe muita ignorância, e uma ignorância que afeta pessoas, inclusive pessoas de várias formações, inclusive formação médica, e que precisam entender e quebrar esse preconceito. É impossível você deixar de aceitar a eficácia do produto, onde, por exemplo, para epilepsia refratária, a paciente tinha 40 convulsões por dia e começou a usar e teve uma convulsão fraca por mês. Mas aí te digo, Helder, A planta é ótima. Com vivência, né? Sim. É um preconceito, Sim. tendo em vista o uso recreativo e todas as outras consequências por isso, né? Que faz com que a sociedade, ou pelo menos parte dela, por ignorância mesmo, deixe de aceitar ou Sim. deixe de conhecer Sim. que a cannabis, para fins medicinais, gente, a Helder vai detalhar aqui, mas eu não posso deixar de manifestar o quão satisfatório é participar e emocionante os Sim. relatos, né? Não, e uma coisa importante de ser dita é que você que está nos assistindo, que é médico, você tem a obrigação de buscar o conhecimento sobre isso. Por que eu digo isso? Porque salvar vidas. Tem um relato aqui interessantíssimo que aconteceu aqui em Curitiba, dentro da neuropediatria, de uma pessoa que não tinha recursos financeiros e a criança de 2 anos que estava tendo 10 convulsões por dia e dentro de uma internação no hospital público aqui de Curitiba, foi dito, essa pessoa chegou a mim e falou, olha, você precisa conversar com o seu médico, né, e pedir a ele que priorize a prescrição canabinoide para essa criança para que ela pare de ter convulsão. O que aconteceu? Essa mãe, vendo seu filho sofrer, foi neste hospital, falou com esse neuropediatra e ele disse que ia deixar para o último caso. A criança morreu. Então, como é que você tem coragem, como médico, a não lançar mão de uma ferramenta terapêutica? E muitos médicos não têm lançado a mão desta ferramenta terapêutica, falando sobre os estudos clínicos. Só que quando foi tomar a vacina contra a Covid, não exigiu nenhum estudo clínico. Então, nós precisamos conciliar a verdade, porque a verdade não merece castigo. A criança morreu, isso é um problema de quem? Deles, não é meu. Eu fiquei sabendo, mas eu tenho N outros casos. Vamos falar um caso positivo? A criança com autismo severo, tendo um tutor na sala de aula, porque brigava com todos, já estava sem falar há 3 anos, passando por várias anamneses que preconizavam o uso
de um sal chamado Ritalina, não corrigiu o problema do autismo e esse paciente resolveu ter acesso a canabinoides. O paciente foi estabilizado em uma semana, voltou a falar, voltou a conviver emocionalmente, voltou a ter uma qualidade de vida fantástica, filho de um profissional médico, porque fez o uso do produto. Temos aqui dois casos. Um, onde alguém resolveu aceitar a prescrição, sendo essa pessoa um médico com um filho, prescrito por outro colega médico dela, neuropediatra, e a criança voltou ao convívio. Então, contra fatos não tem argumentos. Então, a história para falar da planta é dizer a verdade. Hoje todo mundo conhece os opioides, né? Para dor, principalmente dor oncológica, outros tipos de dores. Tem algumas marcas no mercado aí de morfina, e que lá no século passado era usado pelos chineses para anestesiar a pessoa num uso recreativo. Depois a indústria entendeu que a parte medicinal salvaria vidas humanas. Então hoje, canabinoides salvam vidas humanas. E nós fazemos parte disso, que é algo novo. A legislação do Brasil vem de 2019, onde o Brasil é o primeiro país do mundo onde o acesso aos canabinoides é só por prescrição médica. Ou seja, valoriza o profissional médico no acesso de uma terapêutica. Hoje nós temos no Brasil importações diretas ao paciente, nós já temos produtos dentro das redes de farmácia e nós temos as associações, né, que fazem plantio no Brasil, cultivam, extraem e vendem para os seus associados, porque está respondendo com a melhor qualidade de vida deles. Inclusive, a posterior, vamos falar aí que a decisão do STJ, falando sobre o plantio e cultivo para uso exclusivo medicinal no Brasil. Então, a planta é maravilhosa, 100% de recursos, e nós estamos inseridos nesse contexto, viu lá mais de 8 mil anos de utilização na China, e a planta serve para várias coisas, inclusive para o uso medicinal. E voltamos ao tópico que você estava comentando anteriormente, que é o conhecimento. Vamos parar com essa questão de ignorância, porque muitas vezes quando nós falamos do óleo, algumas pessoas nos observam assim, nossa, não tem... não é recreativo. Você não vai, a pessoa não fica chapada. Eu vou falar o seguinte, álcool, meu querido e minha querida, álcool. Álcool serve para lavar a mão. Exato. Álcool serviu na pandemia para todo mundo andar com um negócio de álcool dentro do carro. Álcool serve para colocar no combustível do carro. Álcool serve para fazer bebida. Então, qual o uso que você quer? Você quer um uso que pode ser medicinal, lavando as mãos, colocando como limpeza, ou você pode fazer um consumo dentro de uma cerveja, de um uísque, de um vinho, whatever. Então, temos que separar e discernir e falar a verdade. A verdade não merece castigo. E mais, drogas legalizadas, medicação para ansiedade, depressão e tantas outras situações, quando alguém comenta que faz uso, a sociedade toda entende. E muitas vezes o uso do óleo, que tem uma substância que realmente pode te ajudar a equilibrar as emoções, quando você comenta, é alvo, né, de comentários indivíduos pela ignorância. E a farmacopeia, nós temos duas classes de medicações, as alopáticas e as homeopáticas. Sim. Então, a alopatia são as drogas químicas, são fórmulas. E essas fórmulas vieram da natureza. Nós tivemos aqui um grande produto dentro da cardiologia, que foi o inibidor de ECA, que ele veio do veneno da cobra brasileira, que é a jararaca. A Bristol Myers Squibb lançou isso no mundo e depois vieram outras gerações. Nós temos uma árvore chamada Taxus baccata. O esquilo subia e morria. Alguém foi lá e falou, olha, será que não pode matar alguma coisa isso? E tivemos aí a primeira medicação no mundo, chamada paclitaxel, que é uma medicação que curou o câncer de ovário. Então, derivado do quê? Da farmacopeia. Coisas que vieram da natureza se transformaram em medicações para a cura dos pacientes. Então, quando alguém levanta uma objeção muitas vezes é baseada no conceito velho e antigo. E aquilo que é velho é descartado e o novo é introduzido
sem que haja quebra dessa harmonia. Então nós precisamos da novidade, do avanço científico, porque as pessoas vivem mais e vivem melhor no mundo inteiro. A taxa média de vida do brasileiro está em 73 anos, né? Há 20 anos atrás era 60. Então as pessoas estão vivendo mais e precisam viver mais e melhor. Sejam elas médicas, psicólogos, advogados, independente. Mas falando em medicina, o médico também se beneficia com isso, porque nós temos que ter uma atenção ao profissional médico na sua qualidade de vida, cuidando da vida de qualidade dos outros. Muito bem, até porque nós temos que entender que numa era em que temos inteligência artificial cada vez mais voltada a nossos benefícios, não podemos nos restringir às situações que já são passadas. Então, o uso de canabinoide é uma coisa pacífica no mundo e a gente vai entendendo que esse histórico já faz parte do dia a dia aqui no Brasil, na prescrição médica e em outros países de utilização também. E no histórico aqui, Helder, ainda teremos que implementar a decisão do STJ, né, que nós acompanhamos recentemente. Sim. E será objeto da próxima parte. Ok. A gente vê que esses registros já são antigos, né? Sim. O primeiro registro da história foi com o grego Pedâneo Dioscórides, considerado fundador da farmacopeia. Então, é o que a gente falou anteriormente, está comprovado aí por documento, né? Nesse histórico, tem o cânhamo, que nós citamos já, que é da raiz da planta. Então, precisa se entender que você, com essa planta, ela é 100% utilizável, inclusive para roupas. Impressionante, né? Então, isso é fato histórico, há mais de 1000 anos é utilizado isso, né? Nessa questão do histórico, nós não temos como deixar de citar a pesquisa israelense. Israel é que dominou essa pesquisa e em 1960 ela isolou da planta, que tem mais de 100 componentes, né? Ela isolou um componente maravilhoso chamado canabinoide, conhecido popularmente como CBD, né? CBD. Israel separou isso, trabalhou e identificou no ano de 64 também o THC, que é o tetrahidrocarbinol, que tem efeitos médicos. Então, a Israel é que nós devemos essa pesquisa de desenvolvimento no mundo, né? O nosso muito obrigado por terem descoberto essa classe dos canabinoides. E aqui nós temos uma história, um case. Então, esse case lá da Índia, esse médico no século XIX foi atender uma criança com múltiplas convulsões, né? E assim, é importante citar que tem um filme chamado Cavaleiros Sem Cabeça, lá, uma coisa assim, e que nesses filmes o médico ele vinha com uma pasta, uma valisezinha que ele abria assim, e ele sempre tirava uns vidrinhos lá de dentro. Então esses vidrinhos, lá no estudo da farmacopeia, eles tinham um opiáceo para dor, ópio mesmo, eles tinham canabinoide para essas convulsões e eles tinham um produto analgésico. O médico tinha este arsenal terapêutico. Sim. Reduzido, mas já existia desde aquela época. E esse caso desse médico britânico, ele lançou mão numa emergência de uma planta na Índia com canabinoides e a criança foi curada. Foi um dos primeiros casos e cases relatados de cura. Muito bom. E nós vamos começar, a partir da próxima parte, a linha do tempo. Na linha do tempo vamos tratar de diversas situações, inclusive alguns comentários breves sobre o que nós vivenciamos nos últimos dias no judiciário, no tocante ao que nós temos de precioso da cannabis. Não é isso, Helder? Sim, e por isso que o sucesso também, né, se compõe do time. Aqui nós somos uma equipe e a Janaína que está aqui, que ela está falando da Inloco, que é essa startup do grupo, mas também é doutora, Janaína, né, porque é doutora em Direito. Então, assim, o conhecimento é maravilhoso, Sim. Não só adquirido, mas compartilhado e sinérgico. Você ter pessoas que têm uma compreensão e um ensino complementar ao seu, para que, como equipe, vocês avancem com sucesso. Multidisciplinares nós Sim. somos, né? Mas é questão da própria medicina. A medicina hoje, em casos mais graves, ela tem que usar da multidisciplinariedade entre as formações
dos outros colegas. Então, se a oncologia tem que estar com o urologista junto. Nós estamos aqui em novembro, do mês azul, né, que é o mês do câncer de próstata, prevenção. Tem que estar junto com o dermato, né, por causa do psicólogo. Então, é multidisciplinar. Isso faz com que o paciente saia ganhando no final. E essas histórias da linha do tempo, elas, em relação ao canabinoide, porque começou na Califórnia, e nós tivemos aqui no Brasil uma luta. Sim. Uma luta à custa de uma mãe guerreira maravilhosa. Tem um filme chamado, um documentário que está no YouTube, que eu recomendo a todos verem, que ela participou de uma luta para ter a importação legal de produtos para o Brasil. Graças à vida desta mulher que salvou a filha dela, nós temos esse mérito no Brasil hoje, que tem um nome aqui na sequência, que até eu quero citar o nome dela. Mas essa linha do tempo começou na Califórnia, e a Califórnia é o berço também. Eu morei lá em 2019, onde fui buscar o conhecimento sobre canabinoides para trazer para o Brasil. Detalhe, tem produtos e produtos. Nós trouxemos aqui, a empresa trouxe o melhor produto que tem no mercado. Ponto. Que isso é porque nós temos teste lab, by FDA, nós temos mais de 4.000 pacientes tratados com os produtos da empresa que geram resultado. Resultado para o paciente. Então, a nossa conversa sempre é o médico, o paciente, a indústria. E a cura. E a cura, com certeza. Então, é muito legal poder trazer para vocês um pouco dos nossos bastidores, sim, porque é assim que nós resolvemos, assim que nós montamos as estratégias, junto com o Helder, com seu conhecimento em administração, ele traz as estratégias, sua vivência também dentro da linha farmacêutica, dentro da psicologia, da teologia, eu com a minha parte jurídica e de comunicação, e Humberto Macuco com todo o seu conhecimento e networking na área financeira. Então não deixe de acompanhar a terceira parte que nós vamos trazer aqui para vocês. Linha do tempo é isso.